pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as minhas máquinas de lavar louça. Eu tenho duas, uma da Electrolux e outra da Brastemp, porque quando eu mudei de casa, eu tive que comprar outra. Ou seja, eu tinha uma da Electrolux, que eu usei eu tenho já uns 5 anos ou mais. E ela é um pouquinho grande, vocês vão ver. E quando eu mudei de casa, eu achei que não iria ficar bom aqui na minha nova cozinha. Então eu comprei a da Brastemp, uma menor de 8 serviços, para encaixar aqui no espaço que eu tenho. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma e o que eu acho, qual eu acho melhor, tá? E quais os defeitos de cada uma, tá bom? Então vamos acompanhar aí comigo. Então, gente, essa é a minha máquina da Electrolux. Ela é de 9 serviços. Se eu não me engano, eu não tenho versões dela, tá? Como eu falei pra vocês que já tem mais de 5 anos, eu não sei qual que é a versão dela, mas eu acredito que não tenha uma versão mais atualizada. Se tiver, muda pouca coisa, porque quando eu fui comprar a minha nova da Brastemp, eu ainda vi bastante dela na loja e tem de inox também. Como vocês podem ver, como ela fica aqui na minha área da churrasqueira, ó, ela molha, então ela já tá começando a enferrujar. Eu fiquei bastante tempo sem usar também quando eu me mudei, porque como eu não queria ela na minha cozinha, então eu acabei deixando ela sem usar aqui do lado de fora. Então, como vocês podem ver, ela é bastante grande. E eu não quis ela na minha cozinha, porque, como vocês podem ver, ela fica no chão, tá vendo? Ela fica praticamente embaixo da pia. E na minha cozinha, eu vou mostrar pra vocês, eu não ia conseguir arrastar pra lavar. E eu gosto muito de lavar a cozinha. Então eu desisti dela por isso. Só que eu não posso desfazer dela, porque meus pratos de visita são muito grandes. Inclusive eu troquei de prato recentemente pro dia a dia e também tá bem ruim na máquina da Brastemp. Então eu fiquei com as duas. Eu recebi visita ontem e coloquei pra lavar. Essa máquina, ela não lava tão bem quanto a da Brastemp. Eu acho que no início ela lavava, só que eu chamei a assistência técnica uma vez e o técnico veio, regulou a quantidade de água e mesmo assim eu acho que ainda não ficou 100%, tá? Mas como vocês podem ver, tá tudo bem limpinho e seco, né? Ela cabe bastante coisa. Aqui eu posso colocar Tupperware, copos, xícaras. Aqui também mais pratos. Aqui é o espaço para os pratos fundos, né? E eu coloquei pratinho de sobremesa de café porque era o que a gente tinha, mas dá pra colocar também Tupperware. Aqui são os garfos e as facas, né? E como vocês podem ver, os meus pratos são bem grandes. Então eu aproveitei que eu recebi visita para mostrar pra vocês ela cheia, né? Que quando eu procuro resenha, eu gosto de ver ver sempre o resultado. Então essa aqui é basicamente isso. Ela tem essas funções, só que normalmente eu uso a função normal. Lava panelas eu não uso em nenhuma das duas. As minhas panelas são de antiaderente e tanto na da Electrolux como da Brastemp elas ficam esbranquiçadas. Então eu não uso para lavar panelas, eu uso mais para lavar pratos, copos e talheres. A minha da Brastemp é a Active, de 8 serviços. É essa aqui prata, né, que ela não é inox, mas é que eu achei que combinava mais com os eletros da minha cozinha. Eu tô gostando bastante dela, apesar de tê-la há apenas 6 meses, mas ela lava muito bem. O único problema dela mesmo é o espaço. Eu vou mostrar pra vocês que o espaço dela é bem reduzido. Só que eu vou mostrar pra vocês por que eu não poderia ter
a outra aqui. Porque, ó, aqui tem o roda base, né? E ela ficaria no chão. Aqui foi o único lugar da minha cozinha que daria certo. Porque se eu colocasse ela aqui nesse canto, eu ia perder muito espaço. Se eu colocasse ela aqui, eu ia perder esse espaço. E desse lado também. Então essa foi a única solução de colocá-la aqui próximo da geladeira. O encanamento dela fica por trás desse armário. Então se eu colocasse a outra máquina aqui, eu não ia poder ficar puxando para lavar. Quando a gente foi fazer a cozinha, eu ainda falei pro meu marido, olha, não vai dar certo o encanamento lá naquele canto. Só que a gente já tinha tido tanto problema com reforma que ele achou melhor deixar da forma que tá e puxar o encanamento por dentro do armário. Só que quando chegou a máquina, eu falei, e agora? Agora não vai dar certo para eu lavar, eu gosto de lavar a cozinha. Então essa foi a solução, colocá-la, trocar de máquina e colocar uma máquina menor para usar no dia a dia. Ela tem essas funções e ela lava bem mais rápido do que a máquina da Electrolux. Então eu acredito que ela economize água e luz, né? Eu utilizo normalmente o modo rápido, que é esse aqui. Ela lava super rápido, só que ela não seca. Ela acabou de desligar e eu vou mostrar para vocês como que sai a louça. A outra eu coloco para secar, porque o normal, aquele ciclo normal para vocês que eu mostrei para vocês, é o único que lava direito, ao meu ver, e ele já seca automático. Quando eu tô próximo a ela, quando ela começa a secar, eu já desligo. Então, eu economizo essa parte. Para mim, eu acho que só deixando a louça aqui dentro já é suficiente para ela escorrer como ela escorre no escorredor. Então, para mim, não faço questão de que ela seque. A outra eu uso mais o ciclo normal mesmo porque eu acho que ela lava melhor. Essa aqui não. Essa, o rápido, ele lava perfeitamente e não seca. Então ela desliga e eu não preciso ficar me preocupando em desligar. Eu vou mostrar para vocês como é que fica a louça lá dentro. Então, como eu recebi visitas, eu coloquei um pouco de louça lá e um pouco de louça aqui. Como vocês podem ver, eu coloquei mais 3 pratos daquele grandes aqui. Porém, ele ocupa todo o espaço que seria de copos aqui. Então, ficou bem justo. Aqui tem Tupperware, tem xícaras, tem um copinho da minha filha e outros copos. Basicamente, é desse jeito que eu coloco as louças aqui. Então, se não tivesse esses pratos grandes, eu colocaria copos nessa lateral, tá? Esse potinho aqui, ele não tá sujo, ele tá manchado de molho. Quando eu me mudei, eu fiquei um tempo sem cozinha e algumas coisas ficaram em caixas, inclusive meus potinhos de vidro. Então eu acabei usando potinhos de plástico. Mas como esse potinho é muito bom, eu já coloquei cândida e tudo, ele não saiu, então eu uso mesmo assim. Então aqui fica assim, como vocês podem ver, ela acabou de desligar, ainda tá quente. Algumas coisas, como plástico, ficam com gotinhas de água, né? Mas eu deixo aqui até a próxima refeição e ela seca muito bem. Eu vou gravar para vocês ainda um outro dia, para eu mostrar mais opções de como pode colocar a louça aqui dentro, tá? Mas tá tudo bem limpinho, ó. Ó, pessoal, essa é a louça de um almoço aqui em casa, né? 2 pratos. Esse pratinho eu usei para cortar um tomate, um Tupperware que tinha arroz, então é bem pouquinho, né? Só eu e minha filha é pouco. Então, o que eu vou lavar aqui? Essa jarra e essa panela. Então, eu lavo por cima da louça. Tá vendo? Eu já lavei a mão, já tá um pouquinho molhada, então já dá uma enxaguada. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica depois que eu lavei a jarra e a panela. Lavei só a panela e a jarra e tá vendo? Ó, a louça já tá praticamente enxaguada, então eu
eu economizo aquele aqua spray da máquina, porque como eu falei pra vocês, eu só lavo a louça aqui em casa a cada 2 dias, né, que eu deixo encher bastante. Já tem 2 dias que eu mostrei pra vocês, né, a louça de visita, então eu achei melhor mostrar a nossa louça do dia a dia. Então, como eu falei, eu vou acumulando, essa louça já tem 2 dias. Notem que os talheres estão bem sujos, mas sujos assim, de manteiga, né, que são coisas que derretem. Como eu falei, eu lavo a louça que tem pra lavar em cima, então já vai enxaguando, ó. Tanto que os pratos nem estão tão sujos, mas estão sujos, tá vendo? O que me incomoda bastante nessa máquina é essas rodinhas dela. Na outra, elas não saem. Essa daqui, toda vez que puxa a gaveta, é um saco. Por mais que tenha esse negocinho aqui pra segurar, ó, elas sempre soltam. É impressionante. Eu vou empurrar essa gaveta e vou puxar outra pra mostrar pra vocês. Com o tempo, eu fui acostumando a colocar as louças aqui de uma forma que fique melhor, né, que caibam todas. Por exemplo, as louças do lado do fundo podem ser um pouquinho mais altas, porque essa hélice que tem aqui em cima, ela não chega até o fundo. Os copos daqui da ponta, esses dois da ponta, eu sempre coloco esses mais baixinhos, porque como essa parte aqui, essa aqui, ó, fica bem em cima dos talheres, se tiver muito talher, ela não lava o copo direito. Ela até chega a lavar, mas fica com sabão, não sei explicar. Mas os demais ela lava perfeitamente, ó. Eu vou colocar esse daqui que tá bem sujinho, pra depois mostrar pra vocês como é que ficou. O sabão eu uso qualquer um, o que tiver no mercado. No momento eu tô usando esse, mas eu prefiro o sabão que é em pó, porque eu acho que ele rende mais. Esse daqui, por exemplo, dura uns 2, 3 meses aqui em casa. Como eu só lavo a cada 2 dias, dura bastante. Aqui vocês podem ver que ficou bem sujinho, porque eu coloquei uma xícara com café, tá? Mas depois fica bem limpinho na hora que ela terminar. Então é aqui que põe o sabão, é aqui que põe o secante. Só que eu não ponho o secante, porque como eu falei pra vocês, eu não utilizo essa função. Eu deixo ela secar de uma refeição pra outra. Agora é na hora do almoço e eu vou tirar essa louça aqui lá perto da hora da janta, porque aí já tá bem seco. Pessoal, já tá de noite, então como eu falei pra vocês, eu lavei na hora do almoço e agora, antes da janta, eu vou tirar. Como vocês podem ver, tá tudo bem limpinho. Vou pegar um prato aqui do meio pra vocês verem. Ó. E já tá seco, só guardar. Bom, como eu falei pra vocês, a máquina da Brastemp eu uso no dia a dia, só que eu não ligo todos os dias. Eu deixo acumular louça um dia sim, um dia não. Às vezes acontece de lavar um dia sim, um dia outro também. Mas, como eu lavo basicamente copos e talheres e pratos, aqui em casa dá pra lavar 2 dias. O que acontece é que eu tenho que ter 2 jogos de jantar, né? Porque pra não acabar e tá dentro da máquina eu tenho que lavar na mão. Panelas, como eu falei, eu não gosto de lavar. E quando eu tenho assim um Tupperware maior, eu prefiro lavar na mão, porque eu acho que compensa mais do que ocupar um espaço dela. Na outra até que eu colocava mais vezes, né? Mas nessa da Brastemp ela é menor. Pra não ficar cheiro e a comida não grudar, porque a máquina é igual quando você vai lavar a louça na mão, né? Se você não colocar água, você não molhar, ela seca. Então o que eu faço? Foi o que eu mostrei aí pra vocês. Eu lavo, por exemplo, se eu tenho uma panela ou tenho um Tupperware que eu tenho que lavar na mão, eu lavo por cima da louça que eu vou colocar na máquina. Então ela já enxaga, então eu economizo aquele aqua spray. Eu não preciso dar cada vez que eu coloco a louça na máquina. E ela não fica dura. Se eu tenho uma coisa que eu sei que vai ficar mais duro, por exemplo, chocolate. Se você faz um chocolate quente, você sabe que vai ficar, a xícara vai ficar
com aquela bordinha e tal, eu já deixo de molho, assim como eu deixaria uma louça que eu fosse lavar na mão para não me dar trabalho. Então eu acho que economiza água, né, que eu não fico dando água spray, e ela lava bem melhor, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aí pra mim nos comentários. Eu fiz esse vídeo porque para ajudar vocês que estão na dúvida entre a Brastemp e a Electrolux. Eu acho que se você não recebe muita visita, se seus pratos são menores, eu recomendo a Brastemp. Eu acho que ela lava melhor, ela lava mais rápido. Só que se você não tem espaço, não tem como ter as duas, e recebe muita visita, então eu recomendo a da Electrolux, que ela lava bem também, não tão bem quanto a da Brastemp. Às vezes acontece de eu achar uma coisa ou outra que não tá tão limpa, então eu prefiro a da Brastemp. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vou tentar fazer mais resenhas aqui no canal, então se inscrevam, que eu vou fazer a resenha dos meus demais elétricos, das coisas que eu mais gosto, tá bom? Até o próximo!